Oi pessoal, hoje nós vamos falar sobre a lei moral de justiça, amor e caridade. A prática dessa lei é necessária, é muito importante para nós alcançarmos a felicidade. Por isso é importante o seu estudo. Essa lei está dividida em 10 partes e hoje nós vamos estudar uma delas. Hoje vai ser a lei do trabalho. E agora nós vamos assistir um vídeo que explica muito bem essa lei. Prestem bem atenção. Fala, espíritas do Brasil! Eu me chamo André Luiz, sejam muito bem-vindos ao canal Espiritismo Pop. E no vídeo de hoje a gente vai dar sequência nessa playlist aqui chamada As Leis de Deus. Leis essas que a gente chamou de Script da Laje. A gente já fez vídeo da Lei da Sociedade, Lei da Conservação, da Reprodução, da Igualdade, do Progresso e no vídeo de hoje a gente vai falar da Lei do Trabalho. A Lei do Trabalho. O Espírito Eterno tem que trabalhar sempre. Todos os seres da criação estão sujeitos à lei do trabalho. Em uma passagem da Bíblia, Jesus fala: meu Pai trabalha até hoje e eu próprio trabalho. Deus não para de trabalhar um só instante. Na natureza tudo trabalha e se a gente observar com atenção, a gente consegue perceber ao nosso redor o movimento impressionante de todas as forças da natureza trabalhando incessantemente pelo progresso do mundo. O próprio Sol, majestoso no céu, que trabalha sem parar para produzir luz e calor para que possa haver vida na Terra e que sustenta com a sua própria força gravitacional os planetas nos seus movimentos orbitais. A água abundante trabalhando incessantemente na missão de regar as plantas, lavar o ar, encher os leitos dos rios e saciar a sede das pessoas, dos animais. As árvores no seu trabalho generoso de produzir madeira, fornecer frutos, oxigenar o ar. As estrelas, os planetas, as pedras, a terra, as plantas, os peixes, as aves, os insetos, todos têm seu lugar e sua utilidade na sinfonia da vida. A necessidade do trabalho ficou fixada no imaginário do ser humano como sendo um castigo divino. Isso porque na Gênese bíblica o trabalho foi penitência imposta por Deus a Adão por ele ter pecado. No entanto, o trabalho tem que ser entendido por todos como uma bênção divina e não existe outro meio de se chegar à perfeição se não for através do esforço próprio e do trabalho. Em um dos livros de Chico Xavier, a gente não encontrou o nome desse livro para passar para vocês, mas se alguém souber, por favor, escreve aí nos comentários pra gente, tá bom? Mas nesse livro, Emmanuel conta a história de uma funcionária pública que conseguiu se aposentar antes do tempo utilizando um atestado de saúde falso. Ela forjou uma doença e alegou que não poderia continuar trabalhando na repartição. Quando ela desencarnou, ela foi recebida no plano espiritual como criminosa e não conseguiu entender porque ela achava que nunca tinha feito mal a ninguém. Então explicaram para ela que todo o tempo que ela ficou em casa recebendo os recursos dos contribuintes, ela estava, na verdade, roubando o dinheiro do povo. Esse dinheiro seria usado para construir escolas, hospitais, casas para sem teto, e esse crime é considerado um crime grave no plano espiritual, porque quando uma pessoa rouba de um banco, por exemplo, e o dono do banco te perdoa, você está em paz. Mas quando você rouba dinheiro da comunidade, você não consegue juntar toda essa multidão de pessoas e buscar um perdão coletivo. É impossível. Então ela teria que reencarnar para resgatar através do sofrimento, esse passado delituoso. Ela ficou contente com essa nova oportunidade e imaginou que seu castigo seria trabalhar em dobro para compensar esse erro. O benfeitor, responsável pelo seu planejamento reencarnatório, então lhe corrigiu
o pensamento e disse que ela estava muito enganada, que o trabalho não era e nunca havia sido um castigo da divindade. Muito pelo contrário, o trabalho é uma bênção de Deus. No final dessa história, ela teve que reencarnar deitada numa cama com uma doença incurável, durante o mesmo tempo que ela havia sonegado na última encarnação. Ela iria querer levantar, trabalhar, ser útil, mas ela não iria conseguir. Com isso, ela ia aprender a valorizar o trabalho, a valorizar a vida e a valorizar a saúde. Em cada fase da sua evolução, o homem encontra uma motivação diferente para a prática do trabalho. Num primeiro momento, o que motiva o espírito a trabalhar é a necessidade de segurança. Em um segundo estágio, é a vontade de melhorar as suas condições de vida e o seu conforto. No último estágio, o que motiva o espírito é o reconhecimento, o elogio e não mais a estabilidade ou a remuneração. Ele se satisfaz apenas com o incentivo e o reconhecimento. Então, o espírito se livra da necessidade dos incentivos externos e o que o motiva ao trabalho é o sentimento de autorrealização. Ele começa a ver no trabalho uma possibilidade da prática do amor universal, da fraternidade entre os homens e do altruísmo. Com isso, ele alcança a paz e a harmonia interior. De uma maneira ou de outra, o ser humano precisa sempre trabalhar. O trabalho é a externação da lei do amor. Não existe nenhuma manifestação de amor por parte do ser humano que possa se expressar sem o recurso da lei do trabalho. E para finalizar, eu vou pedir de novo que vocês curtam esse vídeo, deixem um comentário e não deixem de se inscrever, beleza? Então eu acho que é isso. Muito obrigado e fiquem bem! Por hoje é só, pessoal. E aqui embaixo vai a descrição do vídeo, do link do vídeo do professor André Luiz, do canal Pop que nós utilizamos. Falou? Beijo a todos!